Eu sou capitão da minha alma e senhor do meu destino, Tirone. Não vou falar nada, como Isso. disse o Abel ontem. Bom, é previsível, eu imaginei que ele fosse. Eu até achei que ele fosse ser mais enfático na parte de falar mesmo, ó. Eu não vou falar muito por conta dos advogados. Ele simplesmente deu a volta, não explicou muita coisa, não deixou claro. Assim, sinceramente, eu esperava mais, eu gostaria de saber mais, gostaria que ele se explicasse melhor sobre, especialmente a questão que o Juca levantou, sobre se ele avisou ou não o Palmeiras. É, Pelo que eu converso com todo mundo ali do Palmeiras, ele não avisou. Mas é o que a gente estava falando. A torcida do Palmeiras não está absolutamente nem aí. Ontem, para mim, a coletiva foi insuficiente. Ele tentou claramente colocar um ponto final na história, mas a torcida do Palmeiras não está nem aí. Está feliz da vida, que é o que ele falou, e ele aproveitou para surfar nessa onda, né? Ele falou: eu estou aqui onde eu gosto de estar, que é o Chiqueiro, que é onde calhei de chegar desde 2020. Então, a verdade é que o Abel aproveitou justamente, acho que a palavra aceita é uma boa, porque o palmeirense não quer muita explicação e mais, né? Ele não gosta muito de duvidar dos pactos de Abel Ferreira. A verdade é que o Abel, para mim, está devendo tanto explicação nesse caso, quanto devendo futebol do Palmeiras. Porque ontem o jogo foi horrível, foi muito ruim, foi assim, assustador. O Palmeiras teve, acho que, sei lá, um chute bom a gol e só. Bolas. O Veiga não conseguia segurar nada. É verdade que ele apanhou pra caramba. É verdade que o gramado estava horrível. Mas o Palmeiras não jogou nada. Se o Botafogo fosse um pouquinho melhor, era bem capaz de o Palmeiras ter ido para os pênaltis ontem. E lembrando, né, que o Palmeiras conseguiu o 2-1 na Bacia das Almas no jogo de ida e por conta disso passou. Também é verdade, para a gente colocar no contexto, que muitos times grandes não jogaram nada nessa fase. O Atlético Mineiro tomou um senhor sufoco do Sport, por exemplo, que era o time que até há pouco a gente estava falando que era o grande time do Brasil aí tudo. Então fica que o Palmeiras passou, está na próxima fase, mas futebol por futebol, o Palmeiras ficou devendo muito. E explicação para mim também, o Abel está devendo. Acho que agora esse assunto vai dar uma esfriada, vai voltar em algum momento quando ele for ou condenado ou absolvido, ou quando o documento vazar. O que eu sei é que o Al-Sadd não vai deixar barato. Eu consegui falar com o pessoal do Qatar, não consegui o documento ainda, mas o pessoal tá querendo deixar bem claro que ele assinou sim. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Pois Arnaldo. O Abel falou, não falou, tem essa história, né? Se o Al-Sadd tá tão calçado para esse contrato aparecer, a não ser que tenha alguma questão jurídica que impeça, pode ser um pulo. O Al-Sadd falou, ó, tá aqui, o contrato assinado aqui, pode aparecer a qualquer momento essa história do Abel. Ele aproveitou, o Abel ele tem uma estratégia interessante, né? Quando ele tá um pouco acuado, quando ele tem que responder algumas coisas, ele acha algum outro inimigo e vai lá e pá, e dá uma cacetada lá. Outro dia era Barueri. O Palmeiras perdeu, o Barueri é ruim. Ontem foi o quê? Subeldia. Olha só. O Abel falou: tem outros treinadores aí que estão chutando garrafa tal, e não sei o quê. Deu uma cutucada ali, velada no Subeldia, até meio em tom de brincadeira, um pouco, né? Mas de qualquer forma, mirou em outro lugar que não é o contrato dele, que não é o jogo ruim do Palmeiras, mirou no Zubeldia. Nada do Abel, agora a gente conhecendo um pouco mais o treinador do Palmeiras, é por acaso. Tudo é estratégia, tudo, tudo, tudo. Aquela coisa do coração tal, ela vai até a página 2. E ele é único como técnico, muito diferente dos demais, e também nas suas atitudes. E muitas vezes ele tenta, no seu discurso, quando faz comparações, utilizar da tática muito usual nas redes sociais, que é da falsa simetria. Nossa, como ele gosta de falsa simetria. E muitas vezes ele se coloca como perseguido, ou, né, tanto na questão disciplinar, como em outras situações e tudo mais. E essa atitude bélica que ele tem nas coletivas, ganhando, perdendo ou empatando, ela fomenta a seita. Então, esse discurso ele tem ressonância. E assim ele vai.
Na questão do Zubeldia, que deu um bico na garrafa lá no outro dia, contra o próprio banco e tal, é uma falsa simetria, porque o Abel ele tem um comportamento na beira do campo que ele vai além das questões de inconformismo com o próprio time, com o próprio trabalho, com o resultado. Ele vai para o confronto. Toda atitude do Abel no banco de reserva é do confronto. Aliás, ele nunca chutaria uma garrafinha contra o próprio banco. Ele chutaria a garrafinha, ou o microfone da transmissão, ou a garrafinha contra o banco adversário, ou contra o quarto árbitro, ou contra a árbitra, ou como faz normalmente na beira do campo, estrategicamente, com seus auxiliares num revezamento assim magistral de reclamações e tudo mais. Então, e eu também, na verdade, esperava mais algum subterfúgio, né, na coletiva para fugir do assunto principal. É como você falou do outro dia da situação de Barueri. Acho até que as questões do Palmeiras em campo nesse ano tem poucos times. O Trajano até falava no início que tem poucos times jogando bem, né? Poucos grandões jogando bem nesse momento. Não seria também um grande problema o Palmeiras não estar bem, mas de fato tem uma coisa comum desde o primeiro jogo do Palmeiras nessa temporada, que é poucos jogos bons inteiros e, sobretudo, maus começos de jogos, que também passa pelas estratégias do treinador, aí não estratégias comportamentais, mas estratégias para o jogo, para o adversário e tudo mais. Mas isso, você acha que ele responde sobre isso? Esquece. Então vai continuar sendo assim. Ele não é perseguido, longe disso. Ele, pelo contrário, eu acho que ele conseguiu uma tal respaldo da torcida palmeirense e de uma forma até curiosa. Idolatria, né, Arnaldo? Idolatria. É uma idolatria completa, né? E uma certa intimidação em relação a quem comanda os jogos. Então ele não toma cartão de mais, ele toma cartão de menos. Simplesmente. Aliás, ele tomou cartão ontem de novo. Aliás, ele foi reclamar ontem de novo. Aliás, então, assim, o Abel é ótimo só para a seita dele. Para a humanidade, ele não é. Ele é um bom técnico de futebol, simples assim, que tem virtudes e defeitos. Ele não é melhor que ninguém e nem pior que ninguém. Ele é só melhor técnico que alguns. Treinador. Como pessoa, e ele se coloca muitas vezes como uma pessoa melhor que as outras. Definitivamente ele não é. Mas não é mesmo. Então, enquanto ele ficar restrito à área técnica, não estou nem entrando no mérito de assinar pré-contrato, de cumprir a palavra, mas ele cobra um pouco das pessoas coisas que ele mesmo não consegue realizar. Então, ele, para mim, tornou-se a figura mais previsível do futebol brasileiro. Eu já sei mais ou menos o que ele vai falar, não sei exatamente qual subterfúgio ele vai usar para desviar o foco principal, e a minha preocupação é tentar analisar o trabalho dele no campo. E hoje eu consigo entender que ele tem um ótimo elenco nas mãos, melhor do que os elencos dos seus adversários, inclusive melhor que o do Flamengo, para fazer uma boa temporada e brigar pelas coisas todas. E não será por inimigo, forças ocultas, como diria Jânio Quadros, que ele não vai conseguir isso. Né? É que ele consiga aí se explicar melhor da próxima vez e continue fazendo o seu trabalho bom para o Palmeiras ou para o palmeirense. Deixa eu, Trajano, só para te deixar a par do negócio, deixa eu ler para você o que o Abel falou ontem sobre o Zubeldia. Textualmente, ele disse o seguinte, não falou diretamente ao Zubeldia, mas claro que deu para entender. Ele falou o seguinte: esse dia estava vendo treinadores peitando os jogadores, outros chutando copos de água. Até perguntei para o núcleo de inteligência se o meu chute foi mais rápido e disseram que eu estava em segundo, o outro foi mais rápido. Tenho que começar a treinar o meu pé para voltar para o primeiro lugar. Já que ninguém fala nisso, eu tenho que falar. Ele estava fazendo uma graça ali com a história do Zubeldia, que chutou um copinho lá, quase pegou no auxiliar. Essa
a história do Abel, viu, Trajano? Não, a gente pode até promover um campeonato de chute na garrafa d'água da beira do gramado. Um campeonato, os candidatos principais, os favoritos, são Abel Ferreira e o nosso querido Zubeldia, que a gente já esperava. O currículo, a capivara do Zubeldia já apontava isso. Que ele era meio neurastênico. Tonhão é bom também, viu, Trajano? Tonhão da Fiel também é um concorrente bom para essa briga. Também. Ontem também, na quarta-feira também. Tite fica de fora, porque não combina muito aquela manga comprida com o calor do cão, você entendeu? E Isso. ele com aquela calça de tergal, aquele sapato de festa social, e chutando uma garrafa d'água com aquele sapato social, aquela manga comprida e tal. Mas o que eu quero, o que nós falamos, não falamos no início do programa, nós temos que registrar a ausência do Mauro César. Sim, perfeito. As pessoas podem estar estranhando que o Mauro não está aqui entre nós, faz parte do Voz de Bola. O Mauro, sim. Desculpa aí, torcida brasileira, está lá em Londres. É mole ou o que mais, né? Não sei se ele está chutando garrafa por lá, mas quem sabe, né? Deve estar chutando garrafa. Deve estar chutando para dentro nos pubs. Mas Muito olha, bem, então tá aí. Vai falar. Não, eu acho que nós já demos um retrato, como ele escapa, né? Como ele é. Agora, tem uma coisa também que me surpreende, o seguinte, esse menino o Estevão, joga muito bem, parte para cima, dá gosto de ver. Mas essa dinheirama, estão falando que o Chelsea vai pagar, não é um negócio meio escandaloso? Porque, escuta, o Chelsea, na Inglaterra, contratou milhares de jogadores, claro que é um exagero, alguns jovens que não deram certo. Então você quer dar 300 milhões, não sei de quê, para um jovem de 17 anos. Tem alguma coisa errada nessa acordo de contratação. Coisa errada na contratação, contratos com patrocinador, e alguma coisa errada na venda de jogo. Não é possível um garoto que jogou poucas vezes no time titular, sabe? Que tem talento, que mostra, sei lá, valer isso tudo. Assim como o próprio Hendrick, assim como o Vitor Roque, sabe? Eu acho que tem participação de muita gente nesse dinheiro todo aí, tá? E voltando ao Abel, eu proponho esse campeonato de chute à garrafa. Quem que estiver interessado em participar, mande cartas para a redação do UOL. Mas tem que ser técnico de futebol e de preferência estrangeiro, porque os brasileiros nem garrafa estão chutando mais. Não, Tirone, oi. Rapidamente, eu estava querendo citar a frase que a Mili Lacombe disse ontem no Fim de Papo sobre o Abel, e ela me mandou aqui ipsis literis, que eu achei muito boa, sobre essa questão do problema ou não de assinar o contrato, de avisar ou não o Palmeiras. O princípio básico da moralidade é fazer na gente o que a gente exige dos outros. É basicamente isso, certo? É isso. Então o discurso dele eu acho que esse é o principal ponto, né? Esse Abel... é o ponto principal da coisa, né? Às vezes você faz uma coisa, mas essa coisa de exigir a perfeição de todos os outros, você tem que exigir também a sua perfeição, algo do tipo. Eu acho que é isso que é o principal para mim, que assim, por exemplo, o Mano Menezes xinga gente pra caramba na beira do gramado, mas ele não vai na coletiva e se coloca como o grande educador. Dono da verdade, né? Dono da verdade. Dono da verdade. Felipão xingou gente a vida inteira, Muricy xingou gente a vida inteira. Eu acho que isso até que a torcida do Palmeiras às vezes fala, pô, como se só o Abel xingasse, como se só o Abel se portasse mal. Isso. É verdade, vários outros treinadores vão mal na beira do gramado. A gente se acostumou por anos, e sempre foi assim, de treinador xingando o juiz, treinador se portando mal, descumprindo a regra de ficar dentro da área técnica. O Abel não é o único que faz isso. Vários outros treinadores fazem. A grande questão é que o Abel é mais cobrado por conta da postura que ele parece ou diz ter nas coletivas de imprensa, e ele precisa entender que ele vai ser cobrado por isso, porque se ele fosse o cara, como a gente está acostumado há 30 anos, a gente já está aqui falando, mais um que se porta mal, mais um. Aliás, só uma coisinha que eu acho que dá uma puxada a mais é porque ele está ganhando, ele está em evidência, então claro que vão falar mais dele.
claro. Isso para mim, assim, quando o Arnaldo fala, ele não é nem de perto perseguido, eu acho até que tem um pouquinho sim, porque ele tá ganhando, porque ele tá em evidência. Mas vários outros caras se comportam mal como o Abel faz. Mas a diferença que o Abel precisa entender é que a partir do momento que ele vai para a coletiva e fala: ah, eu quero futebol transparente, eu quero um futebol organizado, eu tô de saco cheio das coisas ruins do Brasil, e aí ele vai lá e faz tudo de ruim também, então não faz sentido. E aí essa frase da Mili resume perfeitamente.